Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, entramos no segundo capítulo de Esther, esse livro tão bonito da Bíblia. E o que acontece aqui? Deixa eu dar uma pequena recapitulação. No começo do livro de Esdras, nós passamos por dois reis persas, citados pela Bíblia, o rei Dario e o rei Ciro. Entre eles tem um terceiro rei, que é Cambises, filho de Ciro, mas que a Bíblia não cita. Após isso, nós temos os eventos do livro de Esther. Quem é o rei do livro de Esther? É Xerxes, ou Assuero, que é o outro nome dele. Um é nome em hebraico, outro é nome em persa. Na continuidade do livro de Esdras e Neemias, nós vamos ter o filho desse rei Xerxes, que é o rei Artaxerxes. E dessa forma nós corremos pelos reis citados na Bíblia. O que está acontecendo aqui? Esse rei, Assuero, ele começou a reinar em 486. A rainha Vasti foi banida, que nós vimos a palavra passada, em 483, 3 anos depois. Após isso, o que o rei Xerxes fez? O rei Xerxes entrou numa campanha militar contra a Grécia. Lembra que nós vimos na palavra passada que foram 6 meses de festividades, com vários eventos, toda a cúpula do governo envolvida, provavelmente fazendo a campanha militar contra os gregos, que era um sonho que vinha desde o pai do rei Xerxes, o rei Dario, citado na Bíblia, tentou tomar a Grécia e não conseguiu, foi derrotado. O seu filho, querendo limpar a honra da família, planejou essa campanha militar. Aí aconteceu aquele banquete, a rainha não compareceu diante do rei e foi banida. O que aconteceu nessa campanha militar? Essa campanha militar durou 2 anos, entre 481 e 479. Existem alguns fatos curiosos. Nessa campanha militar aqui, o exército persa tinha uma força de guerra capaz de massacrar os gregos. Para vocês terem uma ideia, alguns estudiosos, historiadores, consideram que nessa guerra aqui aconteceu a maior batalha naval da história. Eles acham que aqui nunca houve na história uma batalha naval envolvendo tantos barcos num território tão pequeno. Para vocês terem uma ideia, os persas tinham mais de 600 navios contra 300 navios dos gregos. Não bastasse isso, os persas tinham na retaguarda a experiência dos navegadores egípcios. Então, tecnicamente, não havia chance de vencer essa batalha naval. Os gregos, tecnicamente, não tinham como se defender. Mas o seu general, o seu governante, ele teve uma estratégia. Os espartanos queriam lutar contra os gregos em mar aberto. Só que aquilo representava uma derrota. Esse camarada, que era o general que controlava os navios, teve uma estratégia, falou, não, vamos encurralar todo mundo entre uma ilha chamada Salamina e o continente. Essa ilha, inclusive, é citada no Novo Testamento, a ilha de Salamina, porque quando você passava pela Grécia, você tinha que passar entre aquela ilha e o continente. E olha o que esse general fez. Ele acabou encurralando os barcos.
E os barcos gregos não conseguiam manobrar por causa do pequeno espaço. Dessa maneira, os barcos gregos, não, os barcos persas não conseguiam manobrar. Os barcos gregos eram menores. E eles manobravam de maneira muito mais rápida, num curto espaço. E aí eles pegaram aqueles arietes, sabe aquelas barras com a ponta bem dura, que derrubavam portas, derrubavam portões. E com esses arietes eles começaram a afundar os navios persas. Para vocês terem uma ideia, depois de 8 horas de batalha, 40.000 soldados persas morreram afogados. Mais da metade dos barcos dos persas foram afundados. E o rei Xerxes, Assuero, sentado em terra, de frente para a batalha, viu a sua enorme esquadra de navios, que era tecnicamente invencível, afundar no Mediterrâneo. E aquela derrota foi tal que Xerxes resolveu voltar para a Pérsia e deixou um general. Esse general também foi derrotado. E a coisa mais incrível era o seguinte: mesmo eles tendo perdido a elite da tropa no mar afogada, o exército persa era muito maior. E mesmo em terra, os gregos conseguiram vencer. E a Pérsia nunca pisou em território, conquistou território grego. Para vocês terem uma ideia, quando os persas começaram a invasão, eles chegaram a colocar fogo na cidade de Atenas, capital dos gregos. Então, quando você olhava o quadro, você falava, não, acabou. A Grécia vai deixar de existir. Mas Deus, na sua soberania, na sua vontade, não era tempo dos gregos serem derrotados. Nós entendemos que foi permitido que eles se defendessem e a Pérsia não avançasse sobre a Europa. E Xerxes retorna para o seu reino. Olha a diferença. Antes da campanha militar, festas, opulência, muito ouro, muita bebida, muita comida. Depois da campanha militar, só derrota, prejuízo financeiro e destruição. E esse foi o Xerxes que vai protagonizar esse capítulo 2 da Bíblia, do livro de Esther. E começa assim o livro, olha que interessante o capítulo 2. Tomar um gole de água. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam, busque-se para o rei moças virgens e formosas. Até aqui. Veja, irmãos, Assuero volta, derrotado, e aqui ele vai lidar com a consequência da sua atitude. Primeiro, ele já não tem uma esposa. Segundo, aquela bela mulher, pela qual um dia ele foi apaixonado, já não podia nem comparecer diante dele. Ele não podia nem se consolar com a sua esposa. E aí, a turma que deu o conselho para banir a rainha Vasti, teve uma outra ideia. Uma esposa para o rei. Como a gente costuma dizer, rei morto, rei posto. A fila anda. O que eles quiseram fazer? Quiseram arrumar uma nova rainha para substituir Vasti e consolar o rei. Normal.
uma atitude correta. Agora, sempre fica aquela pergunta. Se o rei não tivesse errado no começo, todo esse problema tinha sido evitado. Sabemos que foi Deus que permitiu, sabemos que isso fazia parte do plano de Deus, mas isso não tira a consequência do erro do rei. Veja, o rei pecou ao expor sua esposa numa festa de bêbados. Sua esposa também tem sua parcela de culpa, mas nós não sabemos o motivo, meio que ela se defendeu. Só que aí o que acontece? A consequência do problema ficou. Isso é um aviso, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. E ela vem. Deus não tem obrigação nenhuma de remover a consequência dos nossos atos. Ele pode fazer? Pode. Mas ele faz, se ele quiser. O exemplo que eu mais gosto de usar. Alguém comete adultério. E no adultério pega a AIDS. Aí a pessoa se arrepende, pede perdão para Deus. Deus perdoa? Amém. Agora, Deus é obrigado a curar da AIDS? Pode ser que no final do ano a pessoa morra de AIDS. Ou não. Então, cuidado, irmãos. Nossas atitudes têm consequências. É melhor não errar. É melhor andar com cautela e andar com prudência, pensando na consequência de tudo. Amém? Amém. Tomar mais um golinho de água. Os irmãos perdoem que a minha voz estava pegando um pouco. Versículo 3. E põe o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Até aqui. Veja, irmãos, eles saíram percorrendo o reino, enorme, e tudo quanto é moça bonita e virgem foi levada, é quase que uma espécie de um concurso de beleza, para ver qual seria a rainha, a moça que se tornaria rainha e agradaria mais o rei. Agora imagine a movimentação, o gasto, a despesa. A tradição judaica, nós não temos como comprovar, diz que Esther tentou fugir de ser levada para o palácio. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que pela lei judaica, Esther não poderia se casar com gentio. Isso era proibido, ela se tornaria ritualmente impura. Mas mais à frente, nós vamos ver o que Deus vai fazer em relação a isso. Mas esse fato é importante. Veja, o fato de participar desse concurso não era uma coisa boa. Por quê? A moça era virgem, com uma vida pela frente. Ela ia passar pela seleção do rei. Nós vamos ver mais à frente como isso acontecia. E se não desse certo, ela não viesse ser rainha, ela se tornaria uma concubina do rei, proibida de ter um casamento normal e de ter uma família. Então poderia ser muito bom, mas poderia condenar o resto da vida. Era assim que as coisas funcionavam no Antigo Oriente. Amém? Vamos lá, versículo 5. Havia então um homem judeu da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem
benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, a tomara por sua filha. Até aqui. Veja que interessante, Mardoqueu era descendente de Quis, de Simei. Quem eram esses homens? Quis era pai do rei Saul. A família de Mardoqueu era uma família da nobreza israelita, que foi levada para a Babilônia por Nabucodonosor. E o mais incrível é o seguinte, o nome Mardoqueu não é um nome judaico, é um nome persa, ligado a um deus, um falso deus chamado Marduk. Daí vem o nome Mardoqueu. Mais ou menos quer dizer o quê? Adorador de Marduk. Adorador é servo de Marduk, mostrando que a condição dos judeus no exílio não era a melhor. O que nós temos que lembrar aqui? Jerusalém já tinha o templo restaurado. Os judeus já tinham voltado para Jerusalém. O templo já tinha sido restaurado 516 para 486, 30 anos. E ainda um judeu era chamado pelo nome de uma divindade pagã. Não bastasse isso, Ester, que é o nome persa, para Radassa, Radassa é o nome hebraico, aí nós temos o nome hebraico. Ester quer dizer estrela, em persa. Por que ela tinha esse nome? Era o nome da maior deusa da região, a deusa Ishtar. Uma abominação da mesma forma que Marduk. Agora veja que interessante. Deus está usando duas pessoas com o nome de demônios. E o nome delas é mantido na Bíblia. Ah, pastor, por que isso é importante? Porque hoje em dia se quer ensinar que uma pessoa pode ter uma maldição por causa do seu nome. Isso aí tem um nome técnico, eu só vou falar, vocês não precisam decorar. Isso chama onomatomancia. Está amarrado em nome de Jesus. É o ensino de que se você tiver um nome ligado a uma divindade, por exemplo, vamos ver uma divindade que representa um demônio. Vamos dizer que você chama Iemanjá. É o nome de um demônio. O que eles querem dizer? Que sua vida está amaldiçoada por causa daquilo. Isso não é bíblico. O próprio Daniel foi chamado de Beltesazar, que quer dizer servo do deus Bel. Sadraque, Mesaque e Abidnego também eram nomes de 3 demônios adorados na Babilônia. E eles foram homens grandemente usados num nível em que foram lançados na fogueira e não morreu. Então, irmão, muitos de nós, às vezes, tem um nome de demônios no nosso nome. Não se preocupe. É apenas um nome. O apóstolo Paulo fala que o ídolo não é nada. Nós não temos que temer o ídolo. Nós não temos que temer os demônios que estão por trás dos ídolos. Nós temos que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não fique preocupado com isso. A grande prova
é que Deus, inclusive, mantém o nome. Ela podia ser chamada de Radassa. Só que no livro todo ela é chamada de Esther, representando a deusa Ishtar. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. O ídolo é criatura. Deus é o Criador. Agora é lógico, eu tenho que ter prudência, eu não posso desprezar os enganos. Tenho que defender a minha fé, mas isso é outra história. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 8. Mais um detalhe. Esther era órfã de pai e de mãe. Veja que interessante. Se o seu primo Mardoqueu não tivesse adotado ela, ela não teria família. Esther é o tipo da pessoa que viveu uma tragédia. Nós não sabemos como aconteceu, mas ela não tinha nem pai e nem mãe. Isso é uma tragédia. Qual é o maior medo de uma criança? Que o pai e a mãe morrem. Eu tinha esse medo, e acho que todo mundo aqui tinha esse medo. Isso é muito importante, porque nós vamos ver no comportamento de Esther, uma pessoa que sabia lidar com as tragédias da vida. Amém? Vamos lá, versículo 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também enlitar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Até aqui. Irmãos, o texto fala que Esther alcançou graça diante do camarada que cuidava do harém. Sempre que você vê esse texto, alcançou graça, isso quer dizer o quê? A providência de Deus agindo. Quando você vê passagens desse tipo, o escritor bíblico está falando, Deus inclinou o coração do camareiro para abençoar Esther. Deus pegou o camareiro e botou ele para trabalhar de funcionário. Foi isso que ele fez, é o que o termo quer dizer. Irmãos, esse tipo de coisa acontece várias vezes conosco. Vou te dar um exemplo. Você chega numa repartição pública. O funcionário público, de maneira infeliz, está tratando mal todo mundo. Aí você olha e fala, meu Deus, aonde eu fui cair? Se você é um crente normal, você ora em pensamento, Senhor, cuida disso. Você não é crente? Crente ora. Só que você olha o funcionário dando a lenha em todo mundo. Aí quando você chega na frente do funcionário, ele dá um sorriso e fala, bom dia, tudo bem? Aí você vem, bom dia, tal. Eu vim aqui fazer isso. E aí você olha na sua frente, aquele funcionário que estava tratando mal todo mundo. Resolver o seu problema, cuidar de tudo, te encaminhar e te dar tudo mastigadinho. Já aconteceu isso com algum de vocês? Foi a mão de Deus. No seu trabalho acontece isso, na sua escola acontece isso, no seu dia a dia acontece isso. Você está achando graça da parte do Senhor. Deus tem um plano. E Ele vai fazer tudo o que é necessário para cumprir esse plano. Sem faltar,
nenhum detalhe. Na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, na minha vida e na sua. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 10. Deixa aberto que é mais fácil. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Até aqui. Olha que interessante. Esse texto mostra que mesmo os judeus terem retornado para Jerusalém, eles não eram bem vistos. Já tinha se passado mais de 50 anos do edito de Ciro. E Mardoqueu, de maneira prudente e inspirado por Deus, fala para Esther, não revela o teu povo. Esse, inclusive, é um dos motivos que ela nunca falou que o seu nome era Radassa. Porque ao falar que era Radassa, eu sabia que ela era judia. Agora, aqui tem uma outra coisa importante. O judeu entendia que Deus era soberano. Nessa época aqui, o livro do profeta Isaías já tinha sido escrito. E o livro de Isaías diz o seguinte, que tudo que Deus quer fazer, ele faz, sem falha. Então o judeu sabia que Deus era soberano. Esther não podia chegar e falar, tio, deixa disso. Meu nome é tão bonito. Que problema tem? Nós somos judeus. O pai do rei. Foi ele que assinou o decreto para o templo ser reconstruído. Foi ele que mandou o recurso. Só que a gente aprende com Esther o seguinte. Ela seguiu o conselho do seu tio, bem mais maduro, e do seu primo, bem mais maduro e bem mais vivido. Irmãos, quando alguém mais maduro, principalmente que serve a Deus, fala algo para você, o seu papel é parar, pensar e avaliar pela Bíblia. Porque Deus vai usar servos de Deus, muitas vezes em linhas de autoridade, para falar com você. Pastor, e se não for um servo de Deus? Pare e ouça. Você tem a Bíblia. Avalie pela Bíblia. Porque, infelizmente, hoje em dia, muitos dos mais velhos se corromperam e os seus conselhos são tolice e besteira. E muitas vezes nos afastam do caminho do Senhor. Fica aqui um ensino para nós que estamos envelhecendo. Que a graça de Deus nos alcance de tal forma e que nós nos tornemos homens e mulheres de Deus, cheios da sua palavra, cheios dos seus sábios conselhos, que não vão ceder à corrupção do mundo. Por quê? Porque é papel do mais velho levar o clã, levar a família para Deus, para tudo que é bom, para tudo que é verdadeiro, para tudo que serve para a edificação da sua família. Infelizmente, isso não tem acontecido. Que na nossa vida, o agir de Deus nos torne pessoas sábias, para agir como Mardoqueu. Porque esse conselho aqui vai definir todo o livro de Esther. Um simples conselho, aparentemente despretensioso, vai livrar o povo judeu da morte. Porque um servo de Deus, mais maduro, deu uma opinião vinda da parte de Deus. Amém?
Vamos avançar mais um pouco. Versículo 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres, a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se ele, rei, a desejasse e fosse chamada pelo nome. Até aqui. Qual que era o processo? A moça se preparava 6 meses, depois mais 6 meses sendo enfeitada. No dia escolhido pelos líderes ali, no final da tarde, ela entrava na presença do rei. A partir dali, o rei ia conhecer a moça. Eles iam ter relações sexuais. Iam passar uma noite de prazeres. Aquela moça ia perder a sua virgindade. E de manhã cedo, ela ia para uma outra casa, para a casa das concubinas do rei. E ela só podia comparecer de novo diante do rei, se o rei a chamasse. Percebe a dificuldade? Imagina uma moça na flor da idade, apaixonada por alguém, querendo construir família, que foi levada para esse evento. Nesse evento ela vai e se deita com o rei. É violada. E ela vê todos os seus sonhos em uma noite irem embora. E a partir dali se torna um objeto de prazer do rei. Essa era a situação das mulheres. Por isso que Deus sempre condenou e vai condenar a poligamia. Deus do princípio criou homem e mulher, os dois são uma só carne. O homem tem que possuir sua esposa em honra, a ponto de dar sua vida por ela. Tem que alimentar, tem que cuidar, tem que proteger, tem que trazer para a igreja, tem que orar por ela, tem que ensinar. Esse é o padrão bíblico, porque ela é a coroa dele, da mesma maneira que ele é a coroa de Cristo e que Cristo é a coroa de Deus. Percebe que Deus proíbe a poligamia? Que transforma a mulher num objeto de prazer. Mundo moderno, século 20 e 21, transformou as mulheres em prostitutas de luxo. Porque quando uma mulher recebe dinheiro para posar nua, ela está se prostituindo. Isso é prostituição. Ela está pegando algo que era para ser dado apenas para o seu esposo e está abrindo para todo mundo. Posar nua é prostituição. Esse vai ser um assunto que mais hora menos hora você vai ter que conversar com as suas crianças, sejam homens, sejam mulheres, para eles entenderem a seriedade disso. Amém? Vamos avançar. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam.
Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Até aqui. Olha que interessante, irmãos. Novamente o texto fala que Ester era órfã. Vocês lembram desse princípio? Quando o escritor bíblico repete algo, é porque aquilo é importante no capítulo. Olha o que o texto fala. Todos que viam Ester, ela achava graça diante deles. Ester tinha brilho vindo da parte de Deus. Podemos dizer que de maneira proporcional, Ester era a luz do mundo e sal da terra. Aonde ela chegava, o brilho de Deus estava com ela. Mesmo sendo uma órfã, criada sem pai nem mãe. E a gente percebe que seu primo, Mardoqueu, era extremamente zeloso. Porque no capítulo fala que todos os dias ele queria ter informação dela. E chegou o momento dela. Só que interessante, em vez dela se emperequetar inteira, piriguete do século V a.C., ela apenas pegou aquilo que o chefe dos eunucos deu e se vestiu com aquilo. E compareceu diante do rei. Irmãos, guardadas as proporções, uma mulher que expõe o seu corpo como uma piriguete também está se prostituindo. Está errado. Você não é uma mulher que tem que aparecer por estar expondo seu corpo. Você tem que aparecer pelo caráter, pelo conjunto da sua beleza. O homem interior e o homem exterior. Se arrume, se enfeite, seja bonita, com bom senso e modéstia. Lembrando que o seu corpo é propriedade do seu marido. Da mesma maneira que o corpo dele é propriedade da sua esposa, porque hoje também tem o homem pirigueto. Tem. Então não é nosso papel. Veja, se você quer aparecer, confie naquilo que Deus faz. Esse texto mostra que Deus evidencia quem Ele quer. E aonde Ester ia, ela chamava atenção. Porque a mão de Deus era por ela. Jovem, e pode conversar com seu filho. Mãe, nenhuma menina olha para mim. Mãe, nenhum menino olha para mim. Aí você vai explicar, filho, Deus está te guardando. Para que você não tropece. Existe um marido, existe uma esposa. No momento certo, você vai conhecer. Você vai se apaixonar. Você vai ter um marido ou uma mulher de Deus. Vai passar a vida toda com ele, com ela. E vai ser feliz. E vai realizar o plano de Deus. Irmãos, esse é um assunto que tem que ser conversado já em idades mais novas. Porque a pressão para cima do seu filho, como é que as famílias fazem? A criança cresce um pouco. Já tem namoradinha? Não é essa a pergunta? Gente, isso aí não é de Deus. Nós não fomos pagos para ter namoradinho, namoradinha. Nós somos pagos para servir a Deus. E de preferência, conhecer apenas o seu cônjuge. Por isso que aqui na igreja nós defendemos um relacionamento chamado corte, que é um relacionamento santo, onde a pessoa primeiro conhece, depois ora, passou um período de oração, os pais envolvidos,
a igreja envolvida, aí a pessoa avança, vai para o namoro, namoro santo. Nós orientamos que nem selinho dê, mas damos a liberdade, alguns casais escolhem dar selinho. Beijo de língua é carícia. Beijo de língua. Beijou em cima, liga embaixo. Tô errado ou vocês são de que planeta? É carícia. Carícias só devem ser feitas com o seu cônjuge. Porque o seu corpo não te pertence, pertence ao seu cônjuge. Mesmo não conhecendo ainda, irmãos, vocês vão ter que conversar isso com seus filhos. Mas fiquem tranquilos. Aqui eu estou rasgando o verbo, nós somos tudo adulto. Deus vai dar graça, Deus vai dar estratégia, você vai explicar. Mas não pense que seus filhos são bobos. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu, os meus primos, era tudo tranqueira, tudo malandro. Com 10, 11 para 12 anos. Entendeu? Imagina hoje, com o celular na mão. É pior ainda. Então, uma das coisas que você vai ter que conversar é mostrar isso aqui de Esther. Falar, ó, Esther tinha brilho. Esther não abaixou o preço. Esther não se transformou em piriguete. Esther não precisou ficando mostrando o decote e mostrando as pernas para chamar a atenção do rei. É isso que está escrito dentro do versículo. É isso que o versículo quer ensinar. Ela foi quem ela era. Sabedora que ela era uma serva de Deus. E que ela estava ali. Por um propósito que na época ela nem conhecia. Ela só foi saber depois. Ela nem sabia se ia ser rainha. Amém? Vamos seguir. Outra coisa, irmãos, está vindo ao meu coração. Olha a confiança de Esther. Ela podia ter saído da casa das virgens, preocupada, porque ela podia se tornar uma concubina, um objeto do rei. Mas a gente percebe pela narrativa do texto que a ênfase do texto é outra. Você encontra uma serva de Deus, bem, alegre, com luz. Mesmo diante da pior crise da sua vida até aquele momento. Só teve algo pior que isso, a morte dos pais. E você vê Esther bem, isso é o quê? Confiança. Quem crê, confia. Amém? Vamos seguir. Versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha, em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. Até aqui. Veja que interessante. Esther é escolhida, se torna rainha. O rei faz uma big festa. Quando fala ao primeiro e segundo escalão do governo, que aqui está falando aos seus príncipes e a seus servos. Servo aqui é o segundo escalão. São os oficiais. A festa para Esther foi para a elite. Que mais que o rei fez? Ele aliviou as províncias, ele deu feriado. Irmãos, não existia descanso semanal. Um dos motivos que o judeu era odiado é porque ele guardava o sábado. E diferente das outras nações, ele trabalhava um dia a menos por semana. Não tinha domingo, não tinha dia de descanso. Todo dia se trabalhava. Por isso também que o judeu arrumava tanta encrenca.
por não trabalhar um dia. Só que aqui o rei fez um feriado nacional. E encerrando o capítulo, e reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Até aqui. Olha que interessante. Partindo do versículo com a aplicação. Veja, a fama podia ter subido para a cabeça de Esther, no meio de centenas de moças. Ela foi escolhida. Ela virou rainha. A mulher mais importante do império. Ela podia ter chegado para o tio e falado: ei, tio, deixa disso. Vou falar que sou judia sim. Não podia? Sabe, subiu para a cabeça. Irmãos, quando a sua vida melhorar, quando a sua posição social melhorar, cuidado. O orgulho precede a ruína. Quando a coisa melhora, é que você pode tomar uma rasteira da vida. Pode ser pregada uma peça sobre você. E você cair, se machucar, feio. Não seja a sua boca que te louve. O homem é provado pelos elogios que recebe. Nossa, como essa Esther é maravilhosa. Todo mundo que olha ela. Gente, bola baixa. Senão você pode se machucar. E olha que interessante. Mesmo sendo rainha, ela continuou permitindo seu tio, seu primo, falar na vida dela. E manteve o conselho sábio do primo. Quando a gente se casa, por exemplo, meu genro Erasmo e minha filha Luísa, eu não vou perguntar para eles se eles pagaram a luz. Não vou perguntar para eles: tá muito cansado, bebê? Eu nem pergunto. Eles são adultos, responsáveis, cuidam da própria vida, é eles que vão dar seus pulos. Agora, eles mesmos sabem. Existem determinadas situações que sempre cabe uma frase mais madura, algum conceito, aí chama atenção: ó, fulano, dá uma olhada em tal coisa lá. Entendeu? O que eles fazem? Param, pensam, oram. A relação muda. Você não vai viver a vida de filho. Você não vai mandar a vida de filho. Na verdade, vou dar um conselho para você. Aqui todo mundo tem filho solteiro, praticamente. Não vá na casa do seu filho casado, a não ser que ele convide. Senão você vai atrapalhar. Ah, tô com saudade do meu filho. Chama na sua casa, com a nora, e toma café com ele. Já pensou você chegar, o casal vai namorar? Aí chega o entravado do sogro. Oi! Lógico, vão tratar mal. Eu aqui faço assim, quando dá saudade eu chamo. Pra vocês terem uma ideia, eu só fui uma vez na casa da minha filha, 6 anos de casado. Só fui uma vez na casa da minha filha sem ela chamar. E graças a Deus, aquela noite que eu fui, eles me agradecem até hoje de eu ter aparecido lá, porque eu e a Paula fomos extremamente úteis. Eles tinham visita, estavam na maior roubada. Minha filha chegou e falou, eu falei: ó, filha, desculpa que a gente apareceu. Não, pai, você salvou a noite. Estavam no maior sufoco, aparecemos ajudando, fazer sala. Mas, irmãos, a palavra dos mais velhos sempre tem que ser considerada. Qual é o critério de avaliação? A Bíblia. Amém? Vamos só para mais umas aplicações. Tá. Beleza não é apenas estética. Entendeu? Da mesma maneira que Esther, nós vamos viver épocas de incertezas. Não tem como. Essa aventura chamada vida cristã
tem crises, tem incertezas. É assim que Deus fez. Viva as crises em Cristo, com a sabedoria dele. Amém? E aí, uma pergunta para você orar. Quando o mundo te olha, ele vê a luz de Cristo em você? Quando o mundo te vê, você é sal da terra e luz do mundo? Essa pergunta, só você pode responder. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.